Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz seja com todos, amém? Uma alegria muito grande nós estarmos nesta noite de quarta-feira, no meio de semana. Não sei como você chegou aqui, eu hoje estou literalmente sustentado por Deus. Hoje nós saímos de casa, para vocês terem uma ideia, era por volta de umas 6 e pouquinho da manhã, e a gente não conseguiu voltar para casa, mas nós estamos aqui firmes, não só porque somos pastores, né? Porque nós temos muitos amigos, temos diáconos, temos músicos. É só a gente pedir e o Espírito Santo capacita, que poderia fazer a função de abrir o culto, de ministrar nessa noite. Mas não é o fato de termos o título, de termos a função. O que importa é que um dia Jesus, Ele nos alcançou. Jesus, quando nós entendemos que Ele se esvaziou da sua glória, porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a gente precisa entender isso, porque Deus, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Ele é Espírito. Nós não temos como mensurar, como definir aquilo que é indefinido. Ele não foi criado, Ele é o Criador, Ele existe antes do tempo. Aliás, o tempo foi Ele quem criou. Então Ele poderia ficar ali, soberano como sempre, reinando absolutamente sobre a terra, sobre o universo. Mas Ele tinha um plano para esse lugar. Ele tinha um plano para a sua vida. E por causa disso Ele saiu do seu trono. E Ele veio na condição de homem, Jesus. E Ele veio para anunciar as boas novas do reino de Deus e dizer para mim e para você, que mesmo diante das turbulências da vida, mesmo diante do cansaço gerado por aquilo que nós chamamos de mundo, às vezes as forças contrárias, às vezes a competitividade, às vezes aquilo que nos arrasta para longe da presença de Deus, mas Ele se importou com você, e é por isso que Ele morreu numa cruz. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade está aqui, o Espírito Santo de Deus, porque Ele cumpriu o seu propósito há mais de 2000 anos, quando Ele se entregou numa cruz. Mas Ele não morreu como muitos pensaram, Ele venceu a morte. E Ele nos promete que para nós também a morte não vai nos parar, mas a morte será apenas uma passagem para a vida eterna. Eu queria compartilhar com a amada igreja, no início deste culto, o Salmo de número 42, de forma rápida, que diz assim, e fala justamente sobre aquilo que nós estamos buscando nessa noite. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Você vê Davi diante da perseguição dos seus inimigos, ele fala com a sua alma, porque é isso que nós às vezes passamos. Eu não sei o que você passou durante o dia de hoje, durante essa semana, ou talvez durante o ano de 2024 todo, ou talvez você fala, pastor, eu tenho passado por dificuldades há anos.
E às vezes isso nos entristece. Isso às vezes faz com que a gente desanime e fale, por que eu vou na igreja? Mas Davi, ele também sentiu isso, sendo rei. Mas ele via os seus inimigos, um rei ungido, mas ele via os seus inimigos se atentarem contra ele. Mas ele conversa com a sua alma. Por que está batido a minha alma? Porque assim nós somos, de natureza inclinada para o mal. Nós somos carne, mas o Espírito Santo habita em nós. E quando nós falamos com a nossa alma, eu convido você a falar assim com você mesmo. Por que você está assim tão triste? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Mas diga assim agora para a sua alma. Repita comigo, fala assim: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus, e toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Obrigado, Senhor, por um dia ter nos escolhido. Obrigado, Senhor, por um dia ter edificado essa igreja. Obrigado, Senhor, por um dia ter nos unido. Obrigado, Senhor, por essa noite, por este culto, porque não é para mim, não é para nós, mas nós estamos aqui, Senhor, para elevarmos a Ti a nossa adoração e fazer com que o céu fique baixinho, e essa nossa alma perturbada agora se põe em alegria, louvando o nosso Deus que é fiel, Ele que está presente, e toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a melhor salva de palmas, exaltando Ele hoje e sempre, em nome de Jesus, aleluia.
bem-vindo. Eu creio que Ele já se faz presente aqui nesse lugar. Nós já podemos sentir a presença dEle. Ele está aqui para te consolar. Ele está aqui para te alegrar. você puder fechar os seus olhos e dizer isso, coloque as suas mãos no coração. Se você puder fechar os seus olhos e que você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus, eu convido você a declarar isso. Só vocês, diga: Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Diga:
Só vocês. Isso é o desejo do nosso coração, de nos transbordarmos da tua presença. Glória, 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 glória. Sermos inundados. Enquanto você vai ouvindo a melodia do teclado, eu convido você a abraçar você mesmo e não dizer nada. Apenas escute a harmonia do piano. E nesse momento você se abraçando é como se o Espírito Santo te abraçasse. Que você possa perceber a presença do Espírito Santo que é real nesse lugar. E à medida que você vai buscando, você vai se enchendo e você vai se transbordando. Se você tiver vontade de adorar, adore. Se você tiver vontade de chorar nesse momento, chore. Espírito Santo, como é gostoso estarmos nesse momento, diante desta chuva que o Senhor derrama lá fora. E nós aqui, sendo acolhidos no teu abraço. Receba a paz do Espírito Santo de Deus aí onde você está. Você na sua casa que nos assiste, em nossas redes sociais, você que está aqui, receba a paz do Espírito Santo de Deus. A paz que excede todo entendimento, assim como nós iniciamos o culto de hoje. Talvez chegamos aqui com nossa alma batida, mas ela não se encontra mais nesse estado, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus deu refrigério para a nossa alma. Oricanda lamanai, oricalabasuricanda lamacheia. Tu és digno, Senhor, enche este lugar, transborda neste lugar, Senhor. Senhor, encher este lugar é o desejo do nosso coração. Sermos inundados, aleluia. Se você puder adorar ao Senhor com poderosa alma de palmas, exaltando Ele hoje sempre, a estrela resplandecente da manhã. Oh, aleluia. Santo, 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 santo. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. É lógico que o momento da palavra, eu vou abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1. Ana, boa noite. Daniela e Ruth. Eu não cumprimentei vocês, que o culto acho que já tinha começado, ou não deu tempo da gente se cumprimentar. Marli também, mas enfim, que Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui. O Gelson, que veio no domingo passado, voltou aqui. Gelson, Deus abençoe a sua vida, viu? Estou feliz aqui com o Ailton, esposo da Andréia, muito feliz de estar com você aqui hoje, nessa noite, amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho que extensa, mas eu vou procurar ser o mais rápido possível, para nós podermos ministrar a palavra. Você que gosta de anotar, você que gosta de tomar notas das mensagens, isso é muito importante, para que lá na sua casa, e eu falo isso com autoridade em nome de Jesus, porque infelizmente é uma cultura hoje, parece que de algumas igrejas evangélicas, abrirem a Bíblia, lerem um versículo bíblico e começam a falar um monte de coisa. Falar até papagaio fala. Pessoa, ela fala de motivação, ela fala de tudo, conta história, conta piada. Não que isso não seja importante, mas a palavra de Deus, ela só foi usada para validar uma crença. Por isso que a mensagem, a palavra, ela tem que ser expositiva. Ela tem que ser lido o
texto explicado, contexto e aplicado à nossa realidade. Por isso que é bom você fazer anotações, para que lá na sua casa você possa depois ver as anotações e na sua Bíblia você, nossa, o que o pastor Tony falou realmente, está pautado na palavra. E qualquer dúvida, nós estamos aqui para isso. Porque infelizmente as pessoas hoje em dia, como diria o senhor Zé Ramalho, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Se você não sabe, o gado obedece à voz daquele que, e o gado vai. Você não é gado, não. Aliás, Jesus não quer que você seja alienado, não. Porque o sistema, seja ele político ou religioso, ele quer que você não seja inteligente, porque é mais fácil de te manipular. Então, leia a palavra, leia jornal, assista televisão, não fique vendo notícia de WhatsApp, notícia de Facebook, vejam órgãos de imprensa, para que você abra expanda a sua consciência e seja uma pessoa inteligente, para que amanhã ou depois, meia dúzia não venha querer te manipular. Então o pastor Tony é assim, eu ensino a palavra, e se você anota e for na tua casa, você vai ver o que a gente prega aqui é a palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo, que você estude e medite a palavra, para amanhã ou depois não virem lobos em pele de cordeiro, e querer atacar o rebanho de Cristo. Porque Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e abundância, mas o ladrão ele vem senão para quê? Para matar, roubar e destruir. Em que contexto ele fala isso? Porque ele diz que as suas ovelhas ouvem a tua voz. Então quem lê a palavra, quem medita na palavra, quem estuda a palavra, ouve a voz do Senhor. Amém? Então, eu costumo sempre dizer isso, que algumas pessoas, inclusive do meio pastoral, fala, viu? Eu já ouvi de pastor conhecido, pastor famoso. O pastor chegou uma vez para mim e falou, sabe que a sua igreja é pequena? Você não prega o que o povo quer ouvir. E eu nunca, se você vem aqui para querer ouvir o que você quer ouvir, meu irmão, você está no lugar errado. Aqui nós vamos pregar a palavra de Deus. Aqui a gente prega a palavra de Deus. Amém? Então, graças a Deus, por isso que eu tenho a liberdade de poder dizer, eu graças a Deus não vivo de ministério, não sou profissional da fé, tenho meu negócio, vivo do meu negócio. E por que, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu às vezes fico triste como que o povo é enganado dentro das igrejas, como o povo é enganado lá fora, e tudo com segundas intenções. Meu irmão, minha irmã, leia o livro de Apocalipse, leia as epístolas de Paulo. Os falsos profetas estão por aí, enganando a muitos e usando o nome de Cristo. Então, meu irmão, você que conhece a palavra, pode vir com heresia que você fala, sai de retirada que eu conheço muito bem, seu capiroto, arreda-te daqui, porque a palavra de Deus eu conheço muito bem em nome de Jesus, porque é ela que me molda, é ela que me transforma, é ela que me corrige, é ela que me disciplina, é ela que me exorta, é ela que me transforma em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1. E hoje eu estou à moda antiga, como eu disse, eu saí de casa hoje antes das 7, não voltei ainda. E eu esqueci no último domingo meu tablet aqui. Então eu falei, eu não vou lá porque acho que deve ter acabado a bateria, deixei ligado. Então estou na moda antiga, hoje eu estou no papel, tá bom? O tema da mensagem de hoje é a árvore genética e o poder de Cristo. A árvore genética e o poder de Cristo. Antes de nós fazermos a leitura, quero fazer uma breve introdução. O que é árvore genética? Então, se você começar a buscar as gerações que te antecederam, você vai formar uma árvore genealógica. Então você vai lá, por exemplo, até o meu conhecimento, por parte de pai, eu sou filho de Jaime Luiz da Silva, neto de Jeremias Rodrigues da Silva, eu já não conheço meu bisavô. Por parte da minha mãe, eu sou filho de Marisete Costa e Silva, neto de Aristides Costa, bisneto de Antônio Costa. Aí eu já não lembro mais quem é. Mas se a gente procurar
a gente vai ali seguindo a nossa árvore genealógica. E a árvore genealógica de Jesus está escrito aqui, no primeiro capítulo, nas primeiras linhas do Evangelho segundo Mateus. Eu quero ler para você entender um pouco da mensagem que nós vamos trazer hoje. Evangelho segundo Mateus capítulo 1, verso 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Às vezes a gente vê esses nomes, e às vezes algumas mensagens, porque eu costumo dizer que qualquer pessoa pode ler a Bíblia, e eu conheço muitos amigos que se consideram ateus, que já leram a Bíblia não uma, mas 2, 3 vezes. E tem crente que tem anos de conversão e nunca leu uma vez sequer na vida a Bíblia. Mas enfim, e essas pessoas que eu conheço, elas podem ler, mas elas vão ter uma leitura, fazer uma leitura e um entendimento superficial. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, todas as vezes que nós lemos a palavra, Yuri, é como que se o autor estivesse ao nosso lado, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e Deus, ele vai nos dando, Mara, Marli, Terezinha e Ailton, as revelações que estão entre linhas. E às vezes, talvez muita gente leu e falou assim: que importância tem todos esses nomes? Então, ao longo desse mês de outubro, nós estamos falando sobre família. E desde o início desta série de mensagens, nós passamos a abordar a família no aspecto espiritual e a devida importância que nós, que caminhamos com Cristo, temos na vida daqueles que estão mais próximos de nós. Então, aqueles quais temos vínculos sanguíneos e relacionais, e como a nossa cristandade pode ajudar os nossos entes queridos a também encontrarem essa paz e a salvação que Jesus, o Cristo, nos oferece. Então, através de nosso testemunho, hoje, essas pessoas que estão próximas de nós, elas podem ver que é possível Deus pegar a nossa vida vazia, consequente das circunstâncias e das nossas experiências vividas nesta existência, e como ela pode ser transformada quando entregamos nas mãos do nosso Deus, o Criador. Por isso que eu quero falar sobre aquilo que naturalmente vai acontecer com os que confiam no Senhor e se lançam para este chamado. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais dentro daquilo que nós somos. Perguntas que nós fazemos: por que eu sou o que sou? Por que ajo como ajo? Por que faço sempre dessa maneira? Por que é sempre assim? Por que não consigo me aprofundar em certas relações? Por que no ambiente de trabalho, na família e na igreja, ainda tenho esses traços que me impedem de fazer isso ou aquilo? Então, quando a gente olha para a vida das pessoas, e quando a gente vê a maneira
como elas se comportam e observa como é que a natureza humana se manifesta na vida em sociedade, a gente descobre as diferenças em como as pessoas se comportam na vida. E algumas perguntas, Aline, surgem como essas que eu fiz anteriormente. Então surgem em nossa mente, muitas vezes, nós não temos nem coragem de verbalizar essas perguntas, mas elas ficam aqui impregnadas dentro do nosso inconsciente. Então, neste século, 3 grandes teorias sobre o comportamento humano foram ensinadas por pessoas que estudaram o tema, para tentar explicar o porquê uns são assim e outros são assados. Então, algumas dessas teorias, inclusive, geraram muita importância na área acadêmica, na área do estudo. E essas dúvidas, por que pessoas são como são, por que se comportam da maneira como se comportam, a grande questão é por que elas são como são, por que são às vezes esquisitas, de onde vêm as suas manias, os seus trejeitos, as suas estranhezas, de onde surgiram os seus gostos, as doenças de comportamento de cada uma delas. E essas perguntas não são feitas somente por aqueles que olham pela perspectiva da fé, mas aqueles que também são ateus fazem as mesmas perguntas. Então, nos últimos anos, 3 teorias desenvolvidas por estudiosos tentaram explicar o comportamento humano. A primeira teoria conhecida neste século para tentar explicar o comportamento humano é a teoria geneticista, que vem de genética, que vem de gene. Então essa teoria ela é um pouco mais recente, ela surgiu num horizonte acadêmico, com alguns geneticistas preocupados com a vida biológica, e um deles foi o biólogo Francis Henry Crick. Então o Crick, ele partiu de algumas pesquisas que outros cientistas haviam começado a fazerem na área do comportamento, mostrando que os seres humanos são condicionáveis. Então, ele diz que talvez esse condicionamento, essa condição seja biológica. A memória celular passa de geração em geração e daí em diante tem força tremenda. Por isso que algumas pessoas já nascem com propensões irremediáveis a tais comportamentos. Porque, segundo essa teoria, tudo está onde? No sangue, na genética, está no DNA, está na memória celular, porque tais comportamentos, segundo esta teoria de Crick, são hereditários. A pessoa suga desta fonte genética que passa de pai para filho, e muitas pessoas passaram a acreditar nesta teoria. E algumas pessoas, inclusive, entraram em crise quando vem o pai bêbado, porque ficam esperando que surjam no coração delas essa tendência irreversível. Alguns olham para os seus genitores, para os seus pais, e percebem alguns desvios mentais e acham que um dia também ficarão do mesmo jeito, da mesma forma. Então há um temor enorme que isso aconteça na vida de muita gente. Há aqui entre nós nesta noite muita gente que tem ainda essas neuroses, que vão sendo criadas e vão crescendo dentro da nossa mente. Mães preocupadas, como meu filho vai ser com o pai que ele tem? Ou pais, como meu filho vai ser com essa mãe que ele tem? Será que essa carga será liberada para aqueles que vão proceder de mim? Então, essa é a teoria geneticista, que acredita que determinados comportamentos e manias dos seres humanos, elas são transferidas biologicamente, geneticamente. Ah, puxou seu pai, puxou seu irmão, puxou seu tio, puxou sua mãe, puxou seu avô. Agora, uma outra teoria, eu disse que são 3. A segunda teoria é a teoria psicológica. E essa teoria ela foi desenvolvida por um famoso homem, um dos pais da psicanálise, chamado Sigmund Freud. Freud tentou entender o comportamento humano à luz das influências que o ambiente imediato, a partir do momento que o ser humano começa a perceber o ambiente onde ele está inserido, e começa no familiar. Então, dentro da relação com pai e mãe, quando o ser humano começa a perceber como que é a relação do papai com a mamãe, as figuras parentais, elas podem influenciar psicologicamente os seus filhos. Por exemplo, aquela mãe forte, dominadora, mandona, ditadora, tirana, toda poderosa,
casada com um homenzinho frágilzinho, que pede licença até para cruzar a perna no sofá de sua casa, que tem medo de olhar para sua mulher, olha de canto, e ele fala, lá em casa a última palavra é sempre a minha, sim senhora. É aquele que fala, minha mulher para falar comigo, ela tem que ficar de joelhos, porque tem que se ajoelhar e olhar para debaixo da cama, quando eu me escondo debaixo da cama, porque eu tenho medo dela. Enfim, na perspectiva de Freud, esse casal desequilibrado pode gerar filhos doentes. Como, por exemplo, mães mandonas, com uma propensão mais masculina. Na perspectiva de Freud, essa mulher que tem a referência do homem, do macho, e que nunca inspirou feminilidade nela, isso pode desencadear numa filha desejo por mulheres. Já o filho vendo às vezes um pai frágil e uma mãe mais ditadora, isso pode fazer com que uma criança psicologicamente cresça afeminada. Mas mesmo que isso não aconteça, ainda segundo Freud, um filho ou uma filha que já superou essa questão de gênero, mas pode se tornar fraco em tudo que faz, não consegue dizer eu quero, é para lá que eu vou, porque o pai é uma figura deformada. Então Freud trouxe os mais variados exemplos que essas relações são absolutamente importantes e fundamentais e têm uma força enorme na configuração da personalidade, no comportamento e na postura das pessoas. Agora uma terceira teoria, que é a teoria sociológica. Quem que criou a teoria sociológica? Alguém sabe? Então, o Crick criou a teoria geneticista, o Sigmund Freud, a teoria psicológica, a teoria sociológica. Alguém arrisca dizer? Eu acho que a grande maioria do brasileiro, principalmente aqui da região de São Paulo, vive falando mal dessa pessoa e não conhece. Ninguém ousa falar? Karl Marx. Karl Marx. Karl Marx, ele olhou para a sociedade e disse que a grande tendência humana é se orientar nas relações de trabalho. Tudo que influencia um lar, um ambiente, é o trabalho, é o dinheiro, é o capital, é a produção. E a sociedade tem que ser entendida dessa forma. Então ele elaborou uma teoria conhecida como marxismo, que tenta explicar essas relações, e a grande afirmação dele é: se alguém nasce na favela, onde não tinha saneamento básico, onde a pessoa abria a janela e sentia aquele mau cheiro de esgoto, onde à noite ouvia todos os ruídos das relações sexuais dos seus vizinhos diante da parede de papelão ou de madeira do seu barraco, ouvindo palavrões o dia inteiro, onde a briga de toda a favela ecoava em sua casa, e tudo aquilo virou um lugar de ódio, de amargura e de dor. Então cresceu ouvindo que a menina de 11 anos estava grávida, e cresceu vendo as pessoas se vendendo, se rendendo nessas relações esmagadoras que estabelecem e tornam um sujeito violento, criminoso. Então Marx, ele disse que o que vai salvar essas pessoas é a educação, é a escola, é o saneamento básico, é a comida, são programas sociais, tudo com a intervenção do Estado. Então são essas três principais teorias do século XXI que tentam explicar a natureza do comportamento humano, que tentam responder a essas nossas indagações. Mas pastor, o que isso tem a ver com a genealogia de Jesus? O que isso tem a ver com a pregação de hoje? Porque todas essas teorias, em partes, elas têm as suas verdades. Todos nós sabemos que uma pessoa viciada em drogas tem uma tendência enorme a passar para seus filhos geneticamente essa carga de compulsividade. Todos nós sabemos que crescer num lugar doente pode trazer impactos profundos no comportamento de uma criança. Todos nós sabemos que crescer num lugar onde a casa limpa favorece muito mais o desenvolvimento de um ser humano do que aquele que cresce na favela. Porém, Aline, Gabriel, Ana, Daniela e Ruth, porém, essas três teorias que pretendem explicar o comportamento humano estão longe de explicar o que acontece no coração do homem. E sabe por quê? Porque é possível ver filhos que tiveram os pais mais doentes, mas filhos que nasceram desses pais com toda essa carga negativa,
mas os filhos não se tornaram maus. Tem pessoas quebrando esses padrões, nascendo em lares enfermos psicologicamente falando, e vieram sadias. Gente que saiu de lares hostis e se tornaram boas, e ao contrário, gente que saiu de um condomínio e se tornou um criminoso, um traficante, um bandido. E como eu disse, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, que fala sobre a genealogia de Jesus? É simples. Porque olhando para a genealogia de Jesus e falando dessas 3 teorias que nós abordamos agora, pouca gente teve uma família, uma descendência tão complicada como a descendência de Jesus. Por quê? Porque parentes, esses que a própria Bíblia nos apontam em registros, mostram que foram pessoas doentes em seus comportamentos, pessoas complicadas, gente torta. E quando a gente lê Mateus e vê esses nomes pelo fato de estar na Bíblia, a gente já acha que é nome santo e vai querer até usar um desses para batizar o nosso filho. Então, se dependesse dessas 3 teorias do comportamento, Jesus não seria o que ele foi: o Cristo, o Salvador do mundo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que é santo, santo e santo. Vamos tentar entender um pouco a descendência de Jesus. Se a gente começar a olhar para esses nomes, nós vamos descobrir muitas coisas. No versículo 3, diz que Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Tamar gerou um filho de Judá. Então, Tamar gerou um filho de Judá. Que coisa linda. Só que Judá era o sogro de Tamar. Tamar era a nora na relação. E da relação doentia entre o sogro e a nora, nasce um filho. Está na genealogia de Jesus. O versículo 5 diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Quem foi a mãe de Boaz? Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Aí a gente pode olhar aqui e falar: nossa, que casal lindo, bonito, Salmão e Raabe. Mas durante anos Raabe rodou bolsinha nas esquinas de Jericó, porque ela era prostituta. Não tinha moralidade. Talvez tivesse dentro dela memórias psicológicas de uma mulher objeto, mas ela é salva pela genealogia do Salvador do mundo. Alguns desses aqui foram reis, porém alguns foram os reis mais corruptos da história de Israel. O próprio rei Davi, que Mateus ele torna explícito que Davi gerou Salomão, filho de Betseba, mulher de Urias. Olha, Urias não tem nada a ver com a genealogia de Jesus, mas ele era o marido de Betseba, mãe de Salomão. E foi Urias que Davi mandou para a guerra, porque sabia que ele ia morrer, para ficar com a mulher dele. Davi foi um homicida e Davi foi um adúltero, porque enquanto Urias estava lá na guerra, ele se encantou por ela, teve relação com ela, engravidou ela, e para querer consertar um erro, ele comete um outro erro. O filho que nasce dessa relação é Salomão, o sábio que se corrompeu na sua sabedoria e acabou tendo 1000 mulheres nas suas relações conjugais. Então alguns desta lista são pessoas malignas. Olha o versículo 10, temos o nome de Manassés. Alguém já estudou para saber quem foi Manassés? Esse homem praticou magia negra. Coloque segundo livro de Reis, Christopher, por favor. Segundo livro de Reis 21, verso 6. Manassés, ele praticou magia negra, inclusive ofereceu os seus filhos no altar de deuses pagãos. Ele se consagrou a espíritos malignos e se tornou um bruxo famoso. Olha só, volta lá onde você estava lá. Manassés estava lá? Segundo Reis 21, 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médiuns e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira
O rei Manassés foi um rei perverso, que fez muitas maldades, e uma das maldades atribuídas ao rei Manassés, alguém sabe o que ele fez com o profeta da sua época? Alguém sabe o que o rei Manassés fez? Alguém sabe quem era o profeta da sua época? Está na sua Bíblia o nome desse profeta. Alguém arrisca? Quem que é o profeta que é considerado o profeta messiânico, que fala muito sobre o Messias? Pô, pessoal, vocês não estão estudando a Bíblia. Quem que é o profeta messiânico? Isaías, Gelson. Ele cerrou Isaías ao meio. Manassés cerrou Isaías ao meio. Então, qual que é a reflexão que nós trazemos diante dessa palavra? Talvez hoje em dia a sua dúvida seja: para eu ser mãe, será que eu tenho que quebrar todas as maldições familiares? Tudo que tem de malignidade na história dos meus ancestrais? Para Maria, a mãe de Jesus, ela não olhou para essas circunstâncias, mas ela conheceu o seu Senhor. Ela ama Jesus sem saber que Jesus sairia dela, pois ela tinha esperança no Messias. E diante desse coração puro, ela recebe a visita do anjo Gabriel, que se apresenta a ela e diz, Lucas 1, verso 28, o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ouve aquilo e diz, Lucas 1:38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Muitas pessoas estão aqui nessa noite, você que nos assiste em casa, carregando esses karmas, com medo de ficarem loucas, porque a mãe é louca, o avô teve esquizofrenia, o pai teve desvios de personalidade, ou gente com medo de não ser feliz num casamento, porque o avô traiu a avó, e viveram de uma relação de aparências, o casamento dos pais não deu certo, será que o meu também está fadado à derrota? Mulheres que parecem ficar esperando algo se manifestar em sua vida, porque um dia um macumbeiro disse que ela tem um espírito de pombagira, e isso se faz remeter em sua mãe, que dormiu com meio mundo, ou a sua tia, que também deu mais que chuchu na cerca. Então há muitos fantasmas do passado que atormentam muita gente. Eu quero dizer algo para você nessa noite, em nome de Jesus. Se Jesus pôde sair dessa ascendência de gente desse tipo, e pôde vir ao mundo para ser santo, saiba que você pode ter vindo de onde for, seja qual for a sua descendência, seja o que lá fizeram os seus ancestrais no passado, basta apenas dizer ao Espírito Santo de Deus que te chama nessa noite, para ter uma aliança com Ele, e diga com toda a fé, diga assim, eis aqui, o teu servo, e seja feito conforme a tua palavra. Não interessa o que o seu tetravô, o seu trisavô, o que o seu avô, não interessa o que eles fizeram no passado, o que interessa é hoje, que há poder no sangue de Jesus, para te lavar e te libertar de todos esses vãos comportamentos. É por isso que Pedro ele vai dizer na sua carta, 1 Pedro capítulo 1, versos do 18 ao 20. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Pedro capítulo 1, verso 18. A palavra de Deus diz assim. Eu vou ler até o 20. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Versículo 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Quero encerrar a mensagem de hoje dizendo uma coisa. Às vezes as pessoas, elas precisam quebrar a Daniela, Ruth, Marli, seu Américo, Júlio, Heverton, Rosana, Marquinhos. Precisam quebrar a Patrícia.
síndrome de Gabriela, de que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Está amarrado em nome de Jesus. Ai, eu não consigo mudar, meu irmão. Nós estamos em processo. Tem muitas coisas que eu garanto que se eu perguntar para você hoje, que você deixou de fazer, que você fazia no passado, que antes você achava que era normal, mas hoje, ninguém falou para você. Mas o Espírito Santo, Ele tocou em seu coração e falou: meu filho, você não precisa mais disso. Isso não faz mais parte da sua vida. E a gente precisa se relacionar com o Espírito Santo, porque somente Ele tem o poder de nos lavar, de nos redimir, de nos purificar e de nos dar vestes novas. Porque é isso que Ele nos promete. Ele nos dá vestes novas. Como que você chegou à igreja? Talvez você esteja nessa situação. Você sabe qual é o primeiro processo que nós somos purificados da religiosidade? Porque nós brasileiros, nós somos herdeiros de uma confissão cultural, inclusive religiosa. Por exemplo, muitos aqui, quem aqui nasceu em berço evangélico? Camila, Rosana, quem mais? Patrícia, Cristo, quem mais cresceu em berço evangélico? Então vocês conhecem a igreja evangélica porque vocês herdaram dos seus pais. Quem aqui nasceu num berço católico apostólico romano como eu? A gente veio para o mundo e nossos pais nos ensinaram. Mas o que Jesus ele nos liberta até disso, da religião. Porque não é placa de igreja, não é religião que nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é Jesus. Jesus ele é o caminho. Jesus ele é a verdade. E Jesus ele é a vida. Ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. É lógico que a igreja ela é uma facilitadora. Nem todas, como eu disse no início do culto. Mas ela é um caminho que nos facilita a termos um verdadeiro encontro com Jesus. E às vezes a gente chega sujo, ou às vezes a gente acha que a gente chega bonito, mas com essa carga religiosa, achando que porque nós nascemos num lar cristão, que nós somos a última bolacha do pacote. Eu termino lembrando da parábola de Jesus, quando ele conta aos seus discípulos, do publicano e do fariseu. Vamos tentar traduzir para os tempos de hoje. Quem que era o publicano? O publicano na época era um cobrador de imposto. O publicano geralmente era alguém de Israel que trabalhava a serviço do Império Romano para cobrar imposto do seu próprio povo. E eles cobravam ainda de maneira abusiva, eles extorquiam. E eles enriqueciam de forma ilícita a custa do povo. Quem que faz isso nos tempos de hoje? Vamos ver se você sabe. Quem faz isso? Os políticos. Então o publicano são os políticos. E o fariseu? O fariseu estava no templo. O fariseu buscava a Deus. O fariseu cantava a Deus. O fariseu dizimava. Quem que é o fariseu nos tempos de hoje? Os crentes. Jesus está aqui, ó, diante do político e diante do crente. Aí qual que é a oração do crente, do fariseu? Olhando para o alto: graças te dou, Senhor, batendo no peito, porque eu não sou igual a esse publicano, igual a esse político aqui. Porque eu jejuo tantas vezes por dia, porque eu oro tantas vezes por dia, porque eu devolvo o dízimo de tudo que eu dou. E o político, o publicano, como que ele estava? Olhando para baixo: que miserável que eu sou. Tende misericórdia de mim, Senhor. Jesus ele fala: qual foi a oração que Deus justificou? A do publicano. Não adianta eu estar aqui, ser religioso, querer pregar doutrina, meu irmão. Eu tenho que pregar Jesus, eu tenho que ser semelhante a Jesus. E quando eu caminho com Jesus, Ele me liberta de toda essa casta maldita, que talvez se arrastou de geração por geração, mas vai parar na sua geração. Porque em nome de Jesus, você vai ser o diferencial. Você vai mudar. Você vai mudar o rumo que talvez a sua família traçou até a sua chegada, até o dia de hoje. Mas de hoje em diante,
Deus, Ele tem uma nova história para a sua vida. Jesus, Ele tem novos planos para você. E Jesus, Ele escolheu você, que talvez você fala, mas justo eu, o menor dos menores. É justamente porque Deus pega os menores para fazer os maiores. Deus pega os mais fracos para fazer os mais fortes. Deus pega os derrotados para fazer vencedores. E nós estamos aqui, nós somos eles. Então tudo que aconteceu no passado, lembre da genealogia de Jesus, que foi pior talvez do que a nossa, mas sobre ele estava o poder do Cristo, do ungido. Cristo significa ungido, Messias, Kyrios, o Senhor. E é isso que ele é na nossa vida, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, abra a sua boca para declarar e profetizar: minha família é uma bênção, meu casamento é uma bênção, minha mulher, minha esposa é uma bênção, meu marido é uma bênção. Não é o seu meu marido não, hein? Apontei aqui, meu marido é uma bênção. Profetiza: meu filho é uma bênção. Ah, mas a vizinha fica fofocando do seu filho. Não fale nada para ela, repreenda em nome de Jesus. Meu filho é uma bênção, meu filho é uma bênção. Seu marido pode ser aquele cara estúpido, grosso, e aquelas amigas endemoniadas dando conselho: larga, repreenda. Fala: meu marido é uma bênção, meu casamento é uma bênção, em nome de Jesus. Profetiza, porque o poder está no Cristo, está na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por mais esta palavra, obrigado, Senhor, por falar profundamente aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por despertar em nós, dentro do céu em meu lar, essa palavra que eu creio que é uma palavra de cura, é uma palavra que libera perdão, é uma palavra que gera restauro, é uma palavra que quebra maldições, é uma palavra que te coloca novamente no caminho que Deus preparou para você. Um caminho de vitória, um caminho que te traz paz e não lhe traz dano, porque assim como diz a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida, e as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Que assim seja na tua vida, que assim seja na tua família, que assim seja na tua casa, no teu casamento, na vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, de toda a sua família, de toda a sua descendência, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Salva de palmas para Jesus. Aqui a gente não prega o que o povo quer ouvir.